Todo mundo fala para começar cedo a investir, né? Que quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para sua vida financeira. Eu concordo. Eu mesmo queria ter começado a investir antes, mas o que pouca gente mostra é o que fazer quando você já passou dos 40. Você não pode voltar atrás, né? E ter 20 anos e começar com 20, com 25, você não pode fazer isso. Mas afinal, você que já passou dos 40, o que você deve fazer? Como você deve investir? Onde você deve investir? A verdade é que depois dos 40, o seu dinheiro ele tem que trabalhar diferente, né? Porque o seu tempo de risco diminuiu, né? Você não pode estar se arriscando aí, perdendo dinheiro, essas coisas. E o seu tempo de usufruir desse dinheiro aumentou. Você não pode cometer os mesmos erros que uma pessoa de 20 anos comete, porque ela tem muito mais tempo para recuperar isso do que você. Hoje, você que tem mais de 40 anos vai aprender a como estruturar a melhor carteira de investimento e quais caminhos seguir para acumular mais dinheiro. Acima dos 40 anos, existem dois tipos de pessoas, né? A primeira é que até construiu alguma coisa, mas construiu de forma desordenada, né? Foi comprando um terreno ali, indicação do tio, comprou outras coisinhas aí no decorrer da vida, só que tá de forma desordenada. Aquele patrimônio não tá te servindo. Então você vai aprender aqui a colocar ele para servir para você. E tem o outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que passou dos 40 anos, mas não tem nada. Nem de forma desordenada, nem de forma ordenada, de nenhum jeito, não tem nada. Você vai aprender também aqui como você deve correr atrás do prejuízo da melhor forma possível. Antes de te mostrar uma carteira ideal, né, para pessoa que está começando ali depois dos 40, eu preciso te falar algumas outras coisas, né? E a primeira delas é: evite investir em ações de setores arriscados. Companhia aérea, construção civil, varejo, turismo, todas essas empresas são de extremo risco para você. Porque essas empresas, elas caem muito e demoram muitos e muitos anos para se recuperarem, né? E às vezes ali no meio do caminho, elas quebram. A gente já tem histórico aqui no Brasil de várias empresas desses setores que quebraram. E quem tem dinheiro nesse tipo de empresa, né, que cai muito ou que quebra, acaba se afundando juntamente com a empresa. Olha só a queda acentuada que teve aqui a Casas Bahia, né, que é a antiga Via Varejo, a Azul, a MRV, e elas ainda não se recuperaram, né? Então, por isso que são empresas de setores mais arriscados, diferente de empresas mais sólidas como o Banco do Brasil, ó, que também cai em crise, mas olha como ele recupera muito mais rápido. É nesse tipo de empresa aqui que você tem que focar. Por quê? Se a ação que você está investindo aí cair 50%, você vai precisar que ela suba 100% para você recuperar o que você perdeu. Então, vou explicar aqui. Imagina que você tem 10 mil reais numa ação, ela cai 50%, né? Então, você vai ficar agora com um saldo de 5 mil. Para esses 5 mil se transformarem de volta lá nos seus 10 mil, né, que você tinha lá no início, a ação agora precisa subir 100%, porque se ela subir só os 50% que ela caiu, você fica com 7.500 reais. Tá vendo como o jogo acontece contra você? Tem que ter muito cuidado nesse tipo de empresa aqui. Então evite small caps, que são empresas pequenininhas, né, que tem aquela promessa de que vai multiplicar o seu dinheiro por 2, 3, 10 vezes. Dê prioridade a empresas sólidas. Outro ponto, pessoal, é não deixe dinheiro na poupança por medo. Eu tenho muitos alunos que têm 200 mil, 500 mil, tem alunos que têm mais de R$1 milhão investidos ali na poupança porque tem medo de tirar o dinheiro de lá. E o Tesouro Direto, ele é o investimento mais seguro do Brasil, inclusive mais seguro do que a poupança, e ele te paga muito mais do que a poupança. Não faz sentido você deixar seu dinheiro na poupança ao invés de deixar no Tesouro Direto. Fazer uma simulação de quem tem 50 mil reais na poupança, né, vezes 0,66%, que é o que a poupança está rendendo hoje ao mês. Então isso aqui vai dar uma rentabilidade, ó, de R$330. Olha a diferença se esses 50 mil tivessem no Tesouro Direto. Eu vou pegar aqui os 50 mil, vezes 1% ao mês líquido, tá? Eu já removi o imposto, porque lá no Tesouro Direto a gente paga imposto quando a gente vai fazer o resgate. Então, eu já tirei esse imposto aqui, é 1% livre. 50 mil vezes 1% vai dar R$500 para você. Então você que deixa seu dinheiro aí na poupança porque tem medo, você tá perdendo dinheiro. Imagina se isso aqui fosse 100 mil, 200 mil, 300 mil, R$1 milhão aqui na poupança, podendo estar rendendo muito mais no Tesouro Direto. E lá no Tesouro Direto, só porque tem imposto de renda, isso não quer dizer que você vai precisar ficar emitindo as coisas para você pagar, não. Quando você resgata alguma coisa, o imposto ele já é de forma automática, como se você comprasse alguma coisa no supermercado, vai, um arroz. Você já pagou imposto naquele arroz, mas você não precisou emitir nada, já vem tudo embutido ali. Não precisa ter medo desse negócio de imposto. Antes de mostrar uma carteira base, né, para quem tem mais de 40 anos, eu quero te dar uma outra orientação, que é
cuidado com o seu gerente de banco, tá? Eu não tenho nada contra aí a pessoa do gerente, até porque é o dever dele te vender coisas que vão gerar mais lucro para o banco, mais lucro para ele também, né, em forma de comissão, mas é o meu dever aqui te orientar. Então eles têm costume aí de indicar, né, sugerir fundos de investimentos que são péssimos, previdências privadas com rentabilidade péssimas também, que rende abaixo do Tesouro Selic, então seria muito melhor você pegar seu dinheiro e colocar no Tesouro Selic, mas eles te oferecem isso. Oferecem também COI. Esse tipo de investimento aqui é só o que eles sabem oferecer, porque gera uma comissão alta para eles, gera muito lucro para o banco. COI é o único investimento onde você assume todo o risco, mas é o banco que fica com a melhor parte do retorno, então não faz sentido para você, faz sentido para eles. Agora, vamos falar aqui sobre a base da carteira de investimento para quem tem mais de 40 anos. O que precisa ter nessa carteira de investimento? Proteção contra o risco Brasil. O que é risco Brasil? Aqui a gente já teve crise de hiperinflação, a gente já teve confisco de poupança, confisco aí das contas. A gente tem um real que se desvaloriza desde sempre frente ao dólar, né? Lá em 1900 e bolinha, com R$1 você comprava $1, agora você precisa de R$5,30 para comprar o mesmo dólar. Isso quer dizer que se você não tem dólar, não tem uma parte do seu dinheiro investido em dólar, você está ficando mais pobre cada dia que passa frente ao mundo. Outra coisa que essa carteira precisa ter, né? Ela precisa proteger o seu patrimônio contra a inflação. Logo, a gente precisa investir uma parte do nosso dinheiro que está atrelada ao IPCA, para que se a inflação subir, a nossa rentabilidade seja maior do que a inflação. E outra coisa que essa carteira precisa fazer é gerar renda mensal previsível, caindo aí todos os meses na sua conta. Eu montei aqui a estrutura de uma carteira, né, que eu julgo ser ideal para quem tem mais de 40 anos, que seria uma carteira onde tem 15% dela investido em dólar, né, que pode ser ali nos ETFs que investem nas 500 maiores empresas americanas, o IVV, o ETF VO. Assim, além de ter a proteção cambial, que é a desvalorização do real frente ao dólar, né, que você vai estar protegido disso, você também vai ficar exposto à valorização dessas empresas americanas. Então é uma fatia importante da carteira de investimento. 25% investido aqui em IPCA, que pode ser no Tesouro IPCA. Essa parte da carteira vai garantir proteção contra a inflação, né? Como a gente já viu aqui, o Brasil é um país que historicamente tem a inflação alta. Então quando a gente investe ali para médio e longo prazo, é fundamental ter uma boa parte da carteira atrelada aqui a esse IPCA. E falando em IPCA, quando a gente está na fase de construção, é importante evitar esses títulos aqui, ó, com juros semestrais, porque toda vez que o Tesouro paga um juro semestral para você, automaticamente você já paga um imposto para o governo. Esse imposto que vai para o governo deixa de trabalhar para você e atrapalha o efeito cumulativo ali dos juros compostos. Esse título aqui só é importante quando você está na fase de usar o rendimento, ou seja, agora na fase de construir, você pode optar por um Tesouro IPCA, sei lá, 2040, depende do tempo que você tem para esperar, e lá na frente, quando esse título aqui cair para você, né, nesse vencimento, aí você pega o dinheiro e agora sim você pode colocar num título IPCA com juros semestrais, que você vai começar a utilizar esse rendimento. 15% no Tesouro Selic, essa parte aqui da carteira vai garantir estabilidade e controle de volatilidade, né? O Tesouro Selic, você nunca vai ver ele no negativo, né? Você não precisa esperar até o vencimento, você pode resgatar a qualquer momento. Importante também para compor uma boa carteira de investimento. Ações aqui no Brasil, coloquei 10% porque você já vai estar exposto aqui a ações americanas, que são as maiores e melhores empresas do mundo. Então já tem uma exposição legal em ações, mas coloquei aqui, ó, ações do Brasil, para garantir também uma outra fonte de renda entrando, né? Então você vai focar aqui em empresas de qualidade que são focadas em dividendos. E, é claro, fundos imobiliários. Peguei aqui 35% do patrimônio para fundos imobiliários, que vai garantir renda mensal previsível mais retorno real. Porque o intuito aqui, depois dos 40, depois dos 50 anos, é começar a ter mais fluxo de caixa, mais dinheiro entrando mensalmente, e esse dinheiro é que vai pagar suas contas. Não é aquele dinheiro, investe nessa empresa que daqui a 20 anos você vai ganhar muito dinheiro com ela. Você não sabe se isso vai acontecer, você tem que ter previsibilidade quando você passa dos 40 anos. E também não esquecer de ter uma reserva de emergência. Isso aqui é independente da sua idade. Você precisa ter uma reserva de emergência aí que vá de 3 a 6 meses do seu custo fixo
mensal. Você que tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, certamente você já tem um trabalho estável, né? Não tem muito tempo livre assim para ir buscar renda extra e também não tem patrimônio suficiente para começar a te gerar uma rendinha. Você vai priorizar investir mais todos os meses, né? Você vai começar a dar mais atenção a essa parte de investimento mensal. Você não vai dar prioridade a buscar alta rentabilidade, você vai dar prioridade a aumentar os seus aportes. Porque se você buscar rentabilidades absurdas, o risco de você perder tudo é muito alto. E nessa etapa da vida a gente não pode perder o dinheiro que a gente já tem. Então fiz uma tabelinha aqui onde tem o aporte mensal, a rentabilidade e o resultado. Porque eu quero te mostrar que o aporte ele é mais importante para você do que a rentabilidade. Então você não precisa correr feito um louco aí para buscar a maior rentabilidade. Fiz essa simulação aqui considerando 20 anos de aportes, mas isso aqui você não precisa levar em consideração esses números não, tá? Porque somente isso é somente para te gerar esse exemplo e você entender a lógica da coisa toda. Então, ó, simulei aqui que você vai investir 200 por mês a uma taxa de rentabilidade aqui de 18% ao ano. Isso aqui é uma taxa muito alta. Mas vindo aqui para o resultado, depois de 20 anos você teria aqui 280 mil reais. Agora simulei 500 reais por mês, ó, você já aumentou o aporte aqui e eu diminuí a taxa, ó, coloquei uma taxa de 15% ao ano. Mesmo com essa taxa menor, só porque você aumentou o aporte, você vai conseguir acumular mais dinheiro. Agora a simulação com 1.000 reais por mês é uma taxa ainda menor, né, do que essas outras, uma taxa de 12% ao ano. No final, o resultado vai ser 911 mil reais. E por último, fiz também um exemplo com 2.000 reais investidos por mês a uma taxa de 10% ao ano. No final, você teria mais dinheiro do que quem se arriscou bastante aqui para conseguir essa taxa de 18% ao ano. Então, o aporte ele é muito mais importante do que a rentabilidade. E eu sei que vai vir gente choramingar aqui nos comentários, falar o seguinte: ai, Tonilda, mas 2.000 reais é fora da realidade do brasileiro. Eu sei, pessoal, que é fora da realidade do brasileiro. Mas eu sei também que é fora da realidade eu ficar aqui te falando que você vai investir 100 reais e daqui a 5 anos você vai viver de renda. E outra coisa, minha gente, aqui foi só uma simulação de exemplo, né? Nem todo mundo precisa de 1 milhão de reais, 2 milhões, 5 milhões de reais para viver uma vida tranquila e confortável. Depende do seu objetivo. Você vai começar com o que você tem, né? Se você tem 200 reais por mês, você tem que começar com 200 reais por mês. O que você pode fazer para melhorar a sua situação financeira? Se você tiver 2 carros aí em casa, você vende um. Se você tiver 2 casas, né? Uma casinha ali de aluguel, a casa que você mora aí, você vende essa casinha de aluguel para você acumular mais dinheiro, colocar em um negócio que rende mais. O Tesouro Direto mesmo rende muito mais do que o aluguel de uma casinha que você tem por aí. Você precisa centralizar todos esses esforços para fazer diferença no teu rendimento. Se você tem uma casa muito grande, né, que vale muito dinheiro aí, só que você não precisa de uma casa tão grande, vende esse imóvel, compra um imóvel menor, pega a diferença e investe também, vai somar aqui na rentabilidade. Se você tem um terreninho ali que o seu tio falou há 15 anos, ó, compra isso aqui que isso aqui vai virar milhões no futuro e não virou, né? Mas se você tem esse terreninho, você vende para concentrar mais esforços aqui na tua rentabilidade, na carteira de investimento. Se você tem uma moto que não utiliza aí, vende. Se você receber uma rescisão, pega isso aí, investe na tua carteira de investimento. Se você está recebendo FGTS, quando você receber 13º, aproveita todos esses esforços, junta numa coisa só, que eu te garanto que você vai começar a ver o negócio fluir. Outro ponto também é que muitas pessoas acima de 40 anos têm uma boa renda mensal, já está com a carreira meio que consolidada. Essas pessoas, elas têm muitos gastos ali anualmente com plano de saúde, despesas médicas, têm dependentes. Se você é o tipo de pessoa que faz a declaração de imposto de renda naquela modalidade completa, ao invés da simplificada, de repente vale muito a pena você pegar um pouquinho de dinheiro, colocar numa previdência privada do tipo PGBL, porque só o fato de você investir nesse tipo de previdência, às vezes você deixa de pagar ali um bom imposto anualmente. Aí você pega esse dinheiro que você ia pagar de imposto e aí você investe. Tem muita gente que faz a declaração completa de imposto de renda e só o fato de adicionar ali uma previdência privada do tipo PGBL já faz com que ela economize 3.000 de imposto que ela ia pagar, 6.000, 7.000, 8.000, depende do caso. Então você pode ver aí com o seu contador se você já faz a declaração de imposto de renda do tipo completa. Bom, e se você quer se aprofundar mais, quer aprender mais sobre investimento, eu te convido para fazer parte da lista de espera do meu treinamento completo de finanças e investimento. Lá você aprende tudo desde o zero. No momento as inscrições estão fechadas, mas eu devo abrir uma turma aí nos próximos meses. Sugiro você clicar no link aqui embaixo, né? E para a lista de espera, que eu sempre estou avisando lá quando será a nova turma, tá? Um beijo para você e até a próxima.